Obrigado, muito sentido a todos os participantes, à Vânia Coimbra, à Lourdes Rabulho, à Ana Vieira, que irá ser a nossa comentadora, à Andrea Marques, por aceitar moderar este painel. E queria, numa primeira nota, deixar um obrigado muito profundo a todos os stakeholders que nos acompanharam na elaboração deste guia, porque de facto foi um processo único. Foi a primeira vez que elaborámos um guia através de uma parceria tão extensa a tantas associações e instituições nacionais. Foram mais de 13 as instituições envolvidas e, portanto, deixar um obrigado muito sincero a todos pela capacidade de síntese, pela capacidade de entrega, pela dedicação e, sobretudo, pela capacidade de consolidar opiniões e produzir um documento que servirá de base para a definição de projetos futuros na área da teleenfermagem. Uma palavra só, para não me repetir, porque muitos de vós provavelmente já assistiu à nossa sessão de ontem, mas de facto repetir que esta pandemia abriu-nos aqui várias oportunidades, ignorando um pouco o impacto negativo que está a ter nas nossas vidas. Todos nós estamos a passar por momentos muito difíceis, mas trouxe de facto aqui muitas oportunidades. No que diz respeito a nós, elas são imensas. Por obrigação, provavelmente, da União Europeia, vamos ter mesmo que avançar para uma reforma estruturante do nosso sistema de saúde. E isto abre, de facto, aqui uma série de oportunidades, porque mudando um pouco o foco do que tem sido a gestão na saúde, uma gestão muito centrada na despesa pública, passando a uma gestão centrada nos resultados em saúde, a nossa classe, não só por ser a maior classe organizada do setor, mas sobretudo pelo conteúdo funcional que nós temos, estaremos na linha da frente e seremos um pilar absolutamente fundamental desta nova reforma. Agora, temos aqui dois desafios muito grandes que eu gostaria de partilhar aqui convosco, aproveitando esta oportunidade. Um está relacionado com mecanismos de inovação, de nós nos conseguirmos automotivar a transformar aquilo que já é a nossa prática num processo, vamos lhe chamar virtual, no sentido de conseguirmos aumentar a acessibilidade dos nossos utentes aos nossos cuidados, mas também facilitar aquilo que é depois a obtenção dos resultados em saúde. Isto leva-nos ao segundo desafio, que é um desafio mais difícil de concretizar, que está relacionado com a construção do conhecimento científico, tendo por base a evidência criada destes novos processos. Isto é absolutamente fundamental para nós conseguirmos consolidar aquilo que é o conhecimento que vamos obtendo no dia-a-dia nestes novos processos construtivos. E queria abrir aqui as portas à nossa estrutura de promoção de investigação, o EQIPS, que é coordenado pelo Ricardo Ferreira, que foi criado já com este grande objetivo, que é conseguirmos assessorar os nossos colegas que pretendem fazer investigação na clínica, e vamos ignorar aqui um pouco aquilo que é investigação académica. Obviamente que a estrutura está também vocacionada para o fazer, mas o foco principal é ajudar os colegas na investigação clínica e, portanto, no que diz respeito à telesaúde e muito especificamente à teleenfermagem, abre-nos aqui um campo de ação absolutamente fundamental para nós consolidarmos aquilo que é a nossa atuação, os nossos cuidados e o impacto que estes têm nos resultados em saúde. E, portanto, eu deixava-vos aqui estes dois grandes desafios. O primeiro, só repetindo e fazendo em suma, o primeiro está relacionado com motivarmos os nossos colegas que estão ao nosso lado a desenvolvermos projetos de teleenfermagem, tendo por base aquilo que nós já fazemos atualmente. E ontem tivemos duas experiências muito gratificantes em como é possível obtermos resultados em saúde mais promissores através desta nova prática. E o segundo é motivar-vos a fazer esta tal investigação com base nestes dados, a produzir conhecimento científico, a publicar, porque é a única forma que nós temos de conseguir consolidar aquilo que fazemos na obtenção dos resultados em saúde, porque não há gestão nenhuma no futuro que se faça sem ter o foco nos resultados em saúde. E, portanto, eu acredito que vamos conseguir ultrapassar esta desmotivação que sentimos todos os dias e, portanto, eu acredito também que a maior parte destes eventos, destes momentos de partilha, servem sobretudo para nos motivarmos a abraçar este projeto futuro, que é de todos nós. E deixava-vos um último ponto, precisamente neste sentido. Encontrarão sempre na secção regional do Centro uma porta aberta para vos ajudar na construção e na consolidação deste conhecimento científico, que é fundamental para o desenvolvimento da nossa profissão, quer enquanto ciência, quer enquanto arte.
e passo a palavra, sem demorar muito mais, vocês querem ouvir os nossos palestrantes, ao Pedro Lopes, presidente do Conselho de Enfermagem da Secção Regional do Centro, que parabenizo muito especificamente pela motivação constante que ele tem em todos estes processos construtivos. Sem ele, tenho a certeza absoluta que não conseguiríamos estar aqui hoje. Um obrigado muito grande a todos, um abraço forte, e eu vou estar em linha, porque também estou muito interessado em ouvir as nossas colegas, e portanto já nos encontramos. Até já. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos os presentes. Bem-ajam por partilharem mais um serão connosco. Ricardo, muito obrigado pelas tuas palavras, mais uma vez motivadoras, focadas no futuro da enfermagem e numa enfermagem de futuro, realçando a importância da consulta de enfermagem à distância, que é o foco deste webinar de hoje. Gostaria de realçar ainda a importância de todos os parceiros que permitiram, através deste trabalho conjunto, a realização de um documento de consensos, que é o Guia de Recomendações à Consulta de Enfermagem à Distância. A Secção Regional do Centro, conjuntamente com os diversos parceiros, produziu um documento que garante a promoção da qualidade e segurança dos cuidados de enfermagem nas consultas de enfermagem à distância. Agradecer ainda a presença dos preletores e da comentadora que hoje vêm falar da experiência que têm nesta área. Para moderar a sessão 2 e apresentarmos o guia de recomendações para as consultas de enfermagem à distância da Secção Regional do Centro, contamos com a enfermeira Andrea Marques, membro integrante do grupo de trabalho. A ela, desde já, muito obrigado pelo trabalho efetuado. A Andrea Marques é enfermeira no Serviço de Reumatologia e Consulta Externa do XUC, professora adjunta convidada da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, especialista em enfermagem médico-cirúrgica e enfermagem à pessoa em doença crónica, doutora em Ciências da Saúde, ramo de enfermagem, investigadora da Unidade de Investigação em Ciências da Saúde e Enfermagem, presidente da Associação Portuguesa de Profissionais de Saúde e Reumatologia. Espero que esse seja um momento de partilha rico e pertinente para todos. Bem-aja. A palavra é tua, André. Muito obrigada por esta excelente introdução a este tema tão pertinente que hoje nos traz aqui, e começo por agradecer à Secção Regional do Centro pela oportunidade que deu a todos estes intervenientes de fazerem parte deste projeto que irá trazer a todos, tenho a maior certeza, no futuro, ferramentas que nos vão permitir, acima de tudo, melhorar os cuidados dos nossos doentes. Eu estou aqui hoje em representação a apresentar um trabalho fruto de uma parceria, como já foi dito pelo Ricardo Matos, de várias associações de enfermagem, de doentes e outras associações pertinentes, nomeadamente a Associação Nacional de Gestores Hospitalares e a SPMS, que também foram convidadas a pertencer. E desde já convido os colegas se tiverem alguma dúvida ou alguma questão, para a colocarem no nosso chat. Estejam completamente à vontade de dirigirem perguntas não só a nós, como às colegas durante o webinar. Passarei então a apresentar, espero que estejam a ver o meu ecrã. Passarei então a apresentar as recomendações e, a seguir esta apresentação, passarei a palavra às duas colegas que hoje vão partilhar as experiências que já têm na realização de consultas de enfermagem à distância. Desde já vos convido a fazerem scan do QR Code que aqui estão a ver no ecrã, para acederem a todo o documento de recomendações das consultas de enfermagem à distância. É um documento que nós aqui sumariamos, mas que tem uma fundamentação em cada uma das recomendações da melhor evidência disponível e também alguns exemplos que encontramos. Então, como é que surgiu esta necessidade deste trabalho? Esta necessidade surgiu de vários colegas da prática clínica que, na altura do início da pandemia, se viram confrontados com a necessidade de uma mudança de prestação de cuidados, não é? Nós não conseguíamos aceder nem prestar os cuidados da mesma forma aos doentes e necessitamos de alguma orientação do ponto de vista deontológico e de regulamentação da ordem para nos dar resposta às dificuldades que tínhamos.
Esta ideia foi proposta e foi abraçada pela Ordem, pela Secção Regional da Ordem do Centro, e então teve uma metodologia científica baseada na experiência e no que é recomendado a nível internacional de elaboração ou de como devem ser elaborados este tipo de recomendações. Desde já dizer-vos que foram tidos em conta as experiências que existiam já em Portugal, e também dizer que no que coube esta temática, a Ordem dos Enfermeiros, nomeadamente a Secção Regional do Centro, está a ser pioneira na elaboração de umas recomendações no sentido de dar resposta a esta dificuldade encontrada pelos seus membros. Então, os métodos passaram numa fase inicial e após aprovação pela identificação dos peritos. Ou seja, quem é que já tinha realizado trabalho nesta área que poderia dar um contributo no sentido de responder e de contribuir com a sua experiência. Após a identificação dos peritos e também das associações parceiras, foi elaborado para saber, que foi divulgado amplamente através das redes sociais e e-mail institucional pela Ordem dos Enfermeiros e por associações de doentes, para saber quais eram as necessidades dos profissionais e quais as propostas que tinham no âmbito das consultas de enfermagem à distância. Após este inquérito inicial, foi então realizada uma revisão da literatura por vários membros desta Task Force, das recomendações, a quem eu desde já deixo uma palavra de agradecimento, nomeadamente à Georgina Pimentel, ao João, à Filipa e à Rita Loureiro, pelo trabalho excepcional que fizeram em termos de revisão da literatura e que vocês também encontram então no documento mais alargado das recomendações. Após esta revisão da literatura e após também tendo em consideração as respostas que nos foram dadas dos colegas que responderam ao primeiro questionário, tivemos o primeiro encontro de peritos, que foi realizado online. Todas estas reuniões, dado o contexto epidemiológico que enfrentamos desde maio, foram realizadas online. E envolveram também, para além dos peritos, 4 colegas que foram selecionados das respostas e que no preenchimento do questionário disseram estar interessados em participar em ações futuras sobre esta temática. Após a primeira reunião de peritos, foi elaborado um documento preliminar que foi apresentado a todos os diferentes membros, e tivemos então uma segunda reunião de peritos. Esta segunda reunião de peritos, na verdade, foram 2 reuniões de cerca de 3 horas, porque uma discussão em termos de recomendações demora algum tempo e suscita sempre a discussão positiva e que no final leva sempre à melhoria contínua. Nesta reunião, o que é que foi feito? Foram votadas, primeiro, a concordância em que a recomendação ficasse ou não por todos os peritos, e para a recomendação ficar no documento explanado, teríamos que ter sempre acima de 66% dos membros da Task Force a concordarem, e depois tivemos então uma concordância final com as recomendações que, segundo a evidência disponível em termos metodológicos de elaboração de recomendações, tem que ser acima de 75%, ou seja, temos que ter 75% de possibilidades de resposta numa escala Likert de 0 a 10 de 8, 9 ou 10. A metodologia utilizada foi uma metodologia Delphi, e no final destas 2 reuniões que tivemos, as recomendações finais, o documento final foi enviado a todos os membros da Task Force, que o ratificaram, e no caso das pessoas que estavam em representação de associações profissionais ou de doentes, pediram aos seus presidentes e aos restantes membros das associações para o ratificarem.
No final de todo este processo, houve a auscultação pública do documento. Agradeço desde já aos colegas que deram contributos de melhoria e deixo também ficar uma nota para que todos os que tenham sugestões de melhoria, seja no final desta sessão ou no decorrer de atuação, não é, e de aplicação das recomendações, que façam chegar esses vossos pensamentos e sugestões à secção regional da Ordem dos Enfermeiros, porque eles serão muito bem recebidos. Estamos agora na fase de disseminação e implementação destas recomendações. Ontem demos o primeiro pontapé na bola, por assim dizer, da disseminação destas recomendações. Hoje estamos a cumprir o segundo objetivo e dizer-vos que, a partir de agora, vamos apoiar, como o enfermeiro Ricardo Matos já referiu, todos os colegas que achem necessário terem apoio da parte da Ordem ou de outras estruturas que assim entendam. Então, no final, no documento, temos 4 princípios gerais, seguidos de 10 recomendações, sendo que o primeiro princípio geral é que o uso das tecnologias de informação e comunicação, as vulgares TIC, tão conhecidas nossas devido aos sistemas de informação, na saúde tem um potencial para melhorar o acesso e otimizar o atendimento e a proximidade dos utentes aos cuidados da enfermagem, não é? Facilmente conseguimos aceder a um utente, se ele tiver meios para tal, com uma TIC. Esta recomendação teve uma concordância de 93%. O segundo princípio geral foi que o uso das TIC na saúde deve cumprir padrões de qualidade da prática da enfermagem, não é como qualquer procedimento ou intervenção que nós façamos, baseando-se nas características e necessidades do utente, na melhor evidência científica disponível e nas competências do profissional, tendo por base sempre os normativos legais e os referenciais deontológicos que estão vigentes para a nossa profissão. Isto são estes dois princípios que eu apresento agora e que vou apresentar de seguida, são princípios que são comuns a várias áreas, nomeadamente a esta específica das TIC. O uso das TIC na saúde deve também salvaguardar sempre a segurança das informações, assegurando a privacidade e a confidencialidade. E vamos já falar depois como é que nós poderemos garantir a questão da privacidade e da confidencialidade. A utilização das TIC em saúde permite também a interação à distância do enfermeiro com o utente, grupo ou cuidador, bem como a consultadoria entre profissionais. Nós ainda não utilizávamos muito antes da pandemia este recurso, mas agora, por exemplo, estamos ao acesso fácil de um colega que esteja noutra estrutura de prestação de cuidados e esperemos que no futuro sejam adotadas cada vez mais estes instrumentos para permitirem a melhoria dos cuidados aos nossos utentes. Então, quais são as recomendações emanadas? Elas são 10, não são 10 por nenhuma questão específica. Aliás, quando foram propostas eram 11, mas depois nas sucessivas rondas de apreciação uma caiu. E a primeira destas recomendações é que as instituições dos diferentes níveis e contextos de cuidado devem garantir a utilização das TIC em saúde pelos enfermeiros, assegurando o acesso a equipamentos adequados e a formação para a sua utilização. Quando nós começamos a utilizar este tipo de ferramenta, não é? Muitas das vezes utilizamos o nosso telemóvel com os nossos minutos porque não tínhamos sequer disponível um telefone para conseguir contactar os doentes. Agora temos que evoluir. E esta recomendação é no sentido de que tem que ser as estruturas de prestação de cuidados a providenciar os diferentes equipamentos e também a dar a formação adequada para a sua utilização e para sabermos qual a melhor, o que é que temos disponível para utilizar. E nesse sentido dizer também que, por exemplo, a SPMS tem promovido vários
vários encontros, webinars, formações acerca de, por exemplo, da utilização do RSE Live, a quem eu convido os colegas também a assistirem, se for um assunto que se interessem. A recomendação número 2 é que cada contexto de prestação de cuidados deve possuir um procedimento onde constem os critérios e as normas para a realização da teleenfermagem, porque sabemos que a enfermagem presta cuidados a doentes ao longo de todo o ciclo vital e que temos contextos de prestação de cuidados completamente diferentes e o que é válido para o doente, por exemplo, da reumatologia, não é válido para o doente, por exemplo, pediátrico. E temos que ter isso em atenção e garantir que essa adaptação é feita. A recomendação número 3 é que as instituições de saúde devem estabelecer parcerias com outras entidades no sentido de melhorarmos e garantirmos a equidade no acesso aos serviços prestados à distância. Nomeadamente, por exemplo, estabelecendo parcerias com juntas de freguesia, câmaras municipais, associações de solidariedade social, para naqueles doentes onde não seja possível, por exemplo, ou que não tenham acesso a um computador com câmara, que haja um sítio que lhes permita terem esse acesso. Já existem algumas experiências nesse sentido, não só em Portugal como no estrangeiro, de bastante sucesso. A recomendação número 4 é que o enfermeiro deve informar o utente num contacto prévio do objetivo e do modo de funcionamento da consulta à distância e obter o seu consentimento informado de acordo com a legislação vigente. Esta é uma das questões que mais tem causado dúvidas aos colegas. Dizer-vos que na elaboração destas recomendações tivemos, para além do apoio do Gabinete Jurídico da Ordem, o apoio de uma advogada especializada em Direito de Saúde. A recomendação tem uma fundamentação bastante grande, mas dizer-vos que neste momento o consentimento informado pode ser obtido através de um clique ou de uma resposta a uma mensagem com um sim. Garantimos que não é necessário imprimir um documento, esse documento ser assinado formalmente. A recomendação número 5 é que o enfermeiro e o utente, num processo de decisão partilhada, devem decidir quais as ferramentas mais adequadas entre as existentes a utilizar em enfermagem, se é o telefone, se é a videochamada, se é o RSE Live. Temos que, contudo, privilegiar aquilo que o Ministério da Saúde e as nossas instituições quando se chegar a essa altura, recomendarem. A recomendação número 6 é sempre que o enfermeiro vá considerar que a informação que o utente lhe está a providenciar na teleconsulta ou de forma telemática não é clara o suficiente para tomar uma decisão clínica, deve de encaminhar o utente para outra forma de cuidado, ou seja, chamar o doente à consulta presencial ou encaminhar o doente para outra unidade prestadora de cuidados. A recomendação número 7 baseia-se no sentido de que todos os cuidados de teleenfermagem devem ser devidamente documentados, não só os de teleenfermagem, mas todos os cuidados que nós prestamos, no processo do utente, de acordo com o modelo de registro da instituição. A maioria das instituições no dia 2 já utilizam plataformas de registro para os doentes e nós devemos fazer o registro como se fosse uma consulta normal, salientando que foi uma consulta realizada à distância e quando toda a gente tiver acesso, por exemplo, ao RSE Live, o registro é feito nessa plataforma automática. A recomendação número 8 é que, após a consulta da enfermagem, devemos enviar o plano terapêutico para o utente ou pessoa por si designada, utilizando o e-mail previamente acordado. Isto foi uma recomendação que suscitou muita discussão entre a Task Force.
nomeadamente entre os representantes das associações de doentes, porque sabemos que nem sempre é de fácil compreensão o plano terapêutico acordado durante o momento da consulta. A recomendação número 9 baseia-se no que a utilização das TIC na saúde, o enfermeiro deve atender ao valor terapêutico da comunicação com o utente e recriar um ambiente propício para a sua concretização. Por último, a questão do financiamento, que o enfermeiro Ricardo Marques já introduziu quando no início deste webinar nos falou, e que é preponderante no futuro para conseguirmos financiar todo o trabalho que neste momento nos adaptamos a fazer, não é? E a providenciar aos nossos doentes numa resposta à pandemia. Neste momento ainda não temos protocolarizado o pagamento por uma consulta de enfermagem efetuada à distância. Sei que estão a ser feitos esforços muito grandes junto das entidades que definem a contratualização e esperamos num futuro muito próximo que passemos a estar contemplados também como uma forma de financiamento serem as consultas de enfermagem realizadas à distância. Por último, dizer-vos que o guia das recomendações tem 2 fluxogramas de atuação, um para a adaptação à consulta, para preparação à consulta, ou seja, em termos de decisão do que devemos ou não fazer para prosseguir com uma consulta à distância. Se não cumprirmos algum dos requisitos, não deveríamos fazer consulta à distância, e um fluxograma de cuidados a ter durante a consulta. Deixo novamente o QR Code a quem chegou já um pouco mais tarde ou se juntou a nós entretanto, para acederem a todo o documento das recomendações. Também vos será disponibilizado o link no chat. Dizer-vos que qualquer comentário, sugestão, melhoria que tenham a este documento das recomendações, por favor façam chegar ao e-mail da Equips, da Ordem dos Enfermeiros. E, por último, agradecer a todos os diferentes intervenientes que participaram neste trabalho, que esperamos, acima de tudo, que contribua para os cuidados que prestamos diariamente aos nossos utentes. Ora, então, era isto que eu tinha agora para partilhar convosco, e vou desde já passar a palavra. Convido-vos novamente a colocar as vossas questões no chat, qualquer questão que tenham, comentário que queiram fazer, por favor partilhem, e eu irei dirigir a mim própria aos diferentes intervenientes deste webinar, e passava por apresentar a Ana Vieira, que fez parte desta task force em representação da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, e para além disso, como perita e doente crónica e utilizadora da telesaúde destes recursos, e já com experiência também na elaboração de recomendações a nível nacional e europeu. Ana, passava-te a palavra desde já, sendo que depois passarei a palavra às colegas para partilharem a sua experiência. Obrigada, Andrea. Antes de mais, agradecer não só o convite para participar neste projeto, mas também na sessão de hoje, parabenizar também a Ordem pelo magnífico documento e também pelo processo, pela forma exemplar como todo o processo decorreu. Enquanto representante de pacientes, tenho um orgulho enorme neste trabalho que desenvolveram e tomaram também a iniciativa. Sem dúvida que para os pacientes, pelo menos os reumáticos, que são aqueles que conheço bem, são pacientes crónicos como outros, como os diabéticos,
que esta é uma ferramenta de proximidade e de acesso dos utentes aos cuidados de apoio. A não existência desta ferramenta seria por si uma limitação e tem de facto um efeito terapêutico que não deve nunca ser desvalorizado. É extremamente tranquilizante, muito mais tranquilizante do que uma não consulta, uma não comparência, e pode muito bem, em casos que não se possa, haverá casos que não podemos substituir uma consulta presencial ou um apoio, cuidado de apoio presencial, por esta ferramenta, mas seguramente sempre que for possível, independentemente de existirem pandemias ou não, para os pacientes representa ganhos económicos, ganhos também em literacia, para quem não está habituado a lidar com estas ferramentas, evita deslocações, faltas ao trabalho, e quantas vezes nós não estamos tão doentes que acabamos por não comparecer porque não nos sentimos capazes de conduzir ou de ser conduzidos a um local. Eu, por exemplo, para receber cuidados tenho que me deslocar 140 km da minha área da residência e tenho que depois regressar, portanto é desgastante, é extenuante muitas vezes. Portanto, estamos de uma forma geral muito expectantes para que de facto isto comece a funcionar em velocidade cruzeiro. Obrigada, Ana. Penso que o ponto para todos nós é que fomos um bocado empurrados à força para esta questão da telesaúde, porque éramos todos muito renitentes, doentes, profissionais, as próprias organizações de saúde, e acho que é uma das coisas talvez boas que a pandemia nos trouxe, é essa mesma. Passo desde já a palavra à enfermeira Vânia. A enfermeira Vânia, peço desculpa, tenho aqui que mudar o meu ecrã. A enfermeira Vânia Coimbra é então enfermeira especialista em enfermagem de saúde materna, trabalha na unidade de cuidados na comunidade de Santa Maria da Feira e vai-nos fazer uma breve apresentação da sua experiência na utilização das consultas de teleenfermagem no contexto da saúde materna e obstétrica. Vânia, passo-te a palavra e desde já agradeço a tua disponibilidade para partilhar a tua experiência. Começar por agradecer esta oportunidade que me foi dada para partilhar convosco um bocadinho desta experiência no âmbito da teleenfermagem. Eu vou compartilhar uma apresentação. Penso que já está agora a ser visível. Sim, já estamos a ver, Vânia. Eu vou falar um bocadinho do programa de preparação para a parentalidade da UCC Santa Maria da Feira. Este programa é composto pela consulta de vigilância pré-natal, pelo curso de preparação para o parto e parentalidade, pela consulta de recuperação pós-parto, pelo curso de recuperação pós-parto e educação parental, pelo curso de massagem infantil e pela consulta de aconselhamento em aleitamento materno. Somos duas enfermeiras especialistas em saúde materna e obstétrica, e eu e a enfermeira Sónia Massano, que desde já agradeço aqui publicamente à colega pelo seu empenho e dedicação nesta área. Até março de 2020, as atividades desenvolvidas no âmbito deste programa decorriam maioritariamente no formato presencial, como podemos observar aqui pelas imagens. Entretanto, entramos no mês de março de 2020 e com ele veio a pandemia por Covid-19. E com o aparecimento dos primeiros casos no país e no concelho de Santa Maria da Feira, nós fomos logo orientadas para suspender toda a atividade assistencial de forma presencial. As grávidas, os casais, as puérperas que estavam a ser acompanhadas nesse momento, subitamente ficaram então privadas deste acompanhamento
e começaram também a fazer algum tipo de pressão para nós encontrarmos aqui uma solução no sentido de assegurar a continuidade destas atividades e destes cuidados. Confesso que foi um período assustador, nomeadamente para as grávidas, para os casais, porque havia o desconhecido, o medo do desconhecido, e este grupo de alvo acabou por deparar-se com vários constrangimentos no acesso, quer às consultas de vigilância pré-natal, quer também à realização de MCDTs. Viram-se também privados do exercício do direito ao acompanhamento durante as consultas e durante o trabalho de parto. Entretanto, a própria entidade reguladora da saúde veio alertar para estas intercorrências e no sentido de se garantir o acesso e estes direitos. A solução que nós encontramos, que o CC Santa Maria da Feira encontrou nesta fase, durante o período de março e abril, esteve longe de ser ideal. E porquê? Porque eu e a Sónia fomos chamadas para trabalhar, exercer a nossa atividade nas GERPIs, nomeadamente na realização de rastreios à Covid-19, na realização de formação e acompanhamento das equipas das GERPIs do Conselho. Durante o mês de março e abril tivemos, portanto, nesta atividade, e a opção ou a solução que foi encontrada para garantir algum acompanhamento a este grupo-alvo foi através da criação dos grupos WhatsApp. O primeiro grupo foi criado no dia 18 de março de 2020, foram criados grupos com o consentimento das próprias, e no fundo serviu aqui para dar algum acompanhamento. Elas colocavam algumas questões, e criou-se até aqui um grupo de suporte entre as grávidas e as puérperas. Efetivamente, só no início de maio é que tivemos condições para retomar algumas atividades de forma não presencial. Pronto, foi então em maio que retomamos as consultas. Em maio ainda recorremos à teleconsulta e iniciamos as sessões de preparação para o parto no formato não presencial, através do programa Zoom. Deixo-vos aqui algumas imagens das sessões neste formato. No final do ano, no último trimestre do ano, recebemos na UCC também 2 alunas no âmbito da sua especialidade, que também, no fundo, colaboraram e participaram neste processo. Quais foram os principais desafios que nós sentimos? Estes desafios, eu confesso que foram se transformando em aprendizagens e também em oportunidades de melhoria. Desde já, a nossa capacitação. Que novas tecnologias de informação é que existem? Qual é que vamos optar? Qual é que será melhor, de mais fácil acesso também para o nosso grupo-alvo? Acabámos por optar pelo Zoom. Depois, a capacitação das grávidas e dos casais, porque se há utentes que dominam estas ferramentas, existem muitos outros que têm muita dificuldade em utilizar este tipo de tecnologias e, portanto, também foi aqui necessário um esforço da nossa parte para poder informar e estarmos disponíveis para responder às suas dúvidas. Os constrangimentos na rede existiram e continuam ainda a existir. Eu posso partilhar convosco que hoje de manhã tinha uma sessão programada e 20 minutos antes da sessão fiquei sem internet e acabei por pegar nos materiais, vir para casa e dinamizar a sessão na minha casa. Os equipamentos informáticos também eram obsoletos, os computadores que nós tínhamos na unidade não tinham sistema de som, não tinham webcam, portanto fomos adquirindo aos pouquinhos. Outro dos grandes desafios é que, de facto, algumas avaliações não se conseguem realizar à distância, portanto não conseguimos fazer uma avaliação física da grávida ou da puérpera, a auscultação cardiofetal, avaliação de sinais vitais, avaliação da diástase abdominal, portanto isso requer que seja uma consulta presencial.
Outro grande desafio foi a questão da interação. Como é que vai ser a interação entre o enfermeiro e o grupo, e entre os próprios elementos do grupo? Estamos todos atrás de um ecrã, e eu pessoalmente dou muito valor à comunicação não verbal, os gestos, os olhares, os próprios silêncios, e de facto como é que vamos gerir isto tudo. A questão do questionar, do dar e receber feedback, acaba por ser um bocadinho mais complexo com a utilização destas novas tecnologias. Então, que melhorias é que nós fomos implementando ao longo destes últimos meses? Os primeiros cursos serviram de experiência e começamos a rever todas as sessões, a torná-las mais apelativas, a recorrer a imagens, a vídeos. No final das sessões, enviámos sempre por e-mail os folhetos informativos, artigos para leitura, quem quiser explorar mais os assuntos. Enviámos também as sessões em PDF. Optámos por metodologias mais interativas, no sentido de estimular mais a interação e a participação dos formandos, com treinos de situações modelo, situações mais práticas. Neste momento encontramos a gravar alguns vídeos, a parte prática, os exercícios, nós vamos fazendo ao longo das sessões, mas as grávidas neste momento estão muito paradas, muito confinadas e mesmo com o mau tempo que tem ocorrido no último mês, saem um pouco para o exterior para caminhar e de facto querem mobilizar-se, fazer exercício durante a semana e requeriam ali, no fundo, um instrutor, um enfermeiro, para poder ir corrigindo as posturas, têm algum receio de fazerem sozinhas em casa. Portanto, este suporte em vídeo será mais fácil para elas para poderem depois exercitar os exercícios, realizar os exercícios com mais segurança. A consulta presencial prévia ao curso de preparação para o parto e parentalidade foi retomada em junho. Portanto, nós começamos as atividades não presenciais em maio. Em junho optámos por retomar presencialmente a consulta, até porque na própria consulta era uma oportunidade para nós ajudarmos os casais a instalarem o programa Zoom no próprio telemóvel, porque alguns deles tinham esse déficit de conhecimentos. E é uma oportunidade excelente para fazer um outro tipo de avaliação. Com este formato online dos cursos, das sessões em grupo, também sentimos necessidade, nós e as nossas grávidas, os nossos casais, de fazer agendar uma outra consulta no termo da gravidez. Portanto, no termo da gravidez é agendada uma nova consulta, onde os casais têm a oportunidade de praticar algumas coisas mais práticas, nomeadamente os cuidados de higiene ao bebê, a massagem ao bebê, o treino do período expulsivo, retiram todas as suas dúvidas e vão um bocadinho mais tranquilos depois para a sua experiência de parto. Aqui tem um protocolo de exercícios de recuperação pós-parto, portanto, nós esquematizamos os exercícios que são realizados na gravidez e no período pós-parto. Aqui tem o tipo de exercício, a descrição e a periodicidade, mas decidimos então juntar a isto os vídeos. Quais são os aspectos positivos da teleconsulta? A teleconsulta tem de facto alguns aspectos muito positivos, porque possibilita a participação das grávidas que estão em repouso absoluto. Temos tido grávidas que estão internadas no hospital e que vão participando nas sessões, grávidas que estão emigradas fora do país, tivemos uma grávida de Singapura e algumas grávidas do Reino Unido, e até grávidas que infelizmente ficaram em isolamento profilático ou positivas. Possibilita também este tipo de formato, possibilita que as grávidas que mantêm a sua atividade profissional num escritório, numa empresa,
consigam também participar nas sessões dentro do próprio horário de trabalho, na própria empresa. Aumenta também o acesso aos utentes que têm dificuldade no transporte. Infelizmente, a rede de transportes no Concelho da Feira não é ainda a ideal, e algumas utentes estão dependentes de outra pessoa para se deslocarem presencialmente aos serviços de saúde e, portanto, este formato acaba por ser benéfico para esta população. E, obviamente, minimiza a exposição ao risco de contágio da Covid-19. Ao longo do programa, vamos utilizando alguns instrumentos de avaliação. No final de cada curso, aplicamos o questionário de satisfação do utente. Realizamos no final do ano, construímos um questionário de avaliação de conhecimentos, que começou a ser aplicado agora em 2021, antes do curso e depois do curso, no sentido de aferirmos realmente se houve ali uma aquisição de conhecimentos. É um questionário muito simples, com uma primeira parte de verdadeiro e falso e uma segunda parte de escolha múltipla. Os nossos utentes recebem um link no e-mail e só têm que clicar no link e aceder ao questionário e depois enviar. No período pós-parto, na consulta de recuperação pós-parto, aplicamos a escala de Edimburgo, que é uma escala que tem 10 questões de autopreenchimento e rapidamente ficamos com o diagnóstico ou o risco de estar a ocorrer uma depressão pós-parto. Nesta consulta, aplicamos também a escala de avaliação da incontinência urinária. Esta escala é composta por 4 grupos de questões que avalia a frequência da incontinência urinária, a quantidade das perdas, o impacto da própria incontinência urinária no dia-a-dia da mulher, e tem o último grupo de questões, tem 8 itens de autodiagnóstico relacionadas com as causas ou com episódios vivenciados e que nos permite diagnosticar rapidamente se é uma incontinência urinária de stress, se é uma incontinência urinária de urgência, mista ou noturna. Na consulta de aconselhamento em aleitamento materno, utilizamos a escala de observação da mamada, da OMS-UNICEF, que é uma escala em que avaliamos a mãe e o bebê e nos permite identificar possíveis sinais de dificuldade. É uma escala que já está introduzida no S-Clínico e, portanto, também facilita o registro. O que é que perspectivamos para o futuro? Uma retoma gradual das sessões presenciais, talvez numa fase inicial em pequenos grupos de grávidas e puérperas, garantindo sempre as condições de segurança, e após a retoma das sessões presenciais, possibilitar, portanto, abrir a porta para aquelas grávidas que estão imigradas, que estão em casa em repouso ou internadas no hospital, ou casais que não reúnem condições de transporte para vir presencialmente participar nas sessões, portanto, dar-lhes essa possibilidade de manterem as sessões à distância. Concluindo, esta pandemia colocou à prova as nossas capacidades coletivas e individuais e impôs a necessidade de desenvolver as nossas práticas. Obrigado, Vânia, pela excelente apresentação. Convido novamente aos colegas para utilizarem o chat e fazerem-nos chegar as vossas questões. Já aqui temos algumas que eu vou dirigir e lanço uma primeira questão à Vânia e depois passo a palavra à Ana Vieira para fazer um breve comentário sobre esta temática. Vânia, como é que vocês registam administrativamente estas consultas? Tu falaste que fazem e utilizam o S-Clínico, nomeadamente no registro de utilização das escalas que já estão disponíveis, mas como é que procedem na restante marcação e contabilização deste vosso trabalho? É tudo registado através do S-Clínico.
Portanto, as consultas, quando são presenciais, ou por telefone, ou videochamada, são agendadas, podem ser agendadas pelo próprio enfermeiro ou pelo administrativo. E depois fazemos o registro da consulta no S-Clinic. As sessões em grupo, nós criamos previamente as comunidades e depois fazemos o registro na comunidade. Quando vamos, por exemplo, avaliar os conhecimentos sobre a amamentação, sobre o trabalho de parto, é importante a aplicação deste questionário que eu falei, porque permite colocar lá o instrumento que eu utilizei para fazer essa avaliação de conhecimentos. Se foi uma entrevista, se foi um questionário, se foi por observação ou por outro método de colheita de dados. Portanto, é tudo registado através do S-Clinic. Obrigado, Vânia. Isto também para esclarecer os colegas que isto é possível em qualquer unidade que utilize o S-Clinic, que é a grande maioria. Claro que já temos outras plataformas, nomeadamente o RSE Live, que é a plataforma recomendada pela SPMS para registro e efetivação de consultas à distância, contudo sabemos que tem a grande dificuldade de necessitar que o utente aceda através da chave móvel digital e sabemos que a grande maioria ainda não tem esse recurso. Deixar só pedir só ao nosso back-office para disponibilizar no chat o e-mail do Equipe. Tenho aqui vários colegas a pedir-me porque estão interessados em fazer projetos de aplicação destas recomendações e investigação neste sentido. Portanto, peço para colocarem o e-mail e passo a palavra à Ana Vieira para fazer um breve comentário a esta apresentação tão elucidativa da Vânia. Parabéns, enfermeira Vânia, pela fantástica apresentação. Adorei diferentes aspectos. É um exemplo de algo já bastante estruturado, já bastante com melhorias implementadas, muito interessante. Vejo um desafio enorme, porque não se tratando de utentes com doenças crónicas, vocês não conhecem os utentes ao longo da vida, pelo menos alguns deles, julgo eu, é um desafio, de facto. Depois a questão em grupo, também é engraçado porque muitas vezes os utentes funcionam melhor assim, aprendemos muito com os nossos pares, portanto é um desafio, mas ao mesmo tempo é uma vantagem. Há sempre quem seja mais inibido, quem tenha mais constrangimento sem abordar algumas temáticas, mas há sempre alguém mais desinibido que vai colocar aquela questão que nós não temos coragem de colocar, portanto a questão de ser um trabalho em grupo e de ser uma sessão em grupo tem também as suas vantagens. Muitos parabéns, está muito bem estruturado este vosso modelo. Obrigada. Vânia, mais uma questão das colegas, perguntar se fizeram alguma formação específica no âmbito das consultas à distância, como é que foi esse processo? Já nos falaram um bocadinho que foi a reaprendizagem, mas depois fizeram alguma formação para responder às dificuldades que tinham? Como foi? Não fizemos nenhuma formação, portanto fomos um bocadinho autodidatas. Fomos pesquisar, ver os programas que existiam, optámos depois pelo Zoom, porque possibilitava ver todos os elementos do grupo em simultâneo, e para nós era importante termos o grupo ali todo reunido. E depois também chegámos à conclusão que muitas grávidas, muitos casais até já conheciam o Zoom. O Zoom foi logo uma das primeiras ferramentas utilizadas quando veio a pandemia. Depois surgiram, entretanto, outros programas, pelo menos aqui na nossa zona. O Zoom acabou por ser um programa bastante utilizado. Fomos aprendendo umas com as outras, não fizemos formação nenhuma. E ainda hoje continuo a aprender. Sim, também salientar que é uma das recomendações que nós formulamos, não é? Que esta Task Force formulou, é que com agora o assentar da pandemia e o ficar destas consultas e da utilização das TIC, que as instituições de saúde, para além dos recursos, não é? Vão ter também que adoptar e decidir qual a melhor ferramenta a utilizar e também providenciar formação aos profissionais.
Temos aqui vários comentários a parabenizar o projeto da colega, vários comentários também, um comentário de uma colega a perguntar que quando aplicam a escala de Edimburgo e verificam alterações, como é que procedem? Depende do resultado. Portanto, quando há ali um resultado que nos indica que há algumas alterações emocionais, mas que são características do período puerpério, orientamos a puérpera para um grupo, que é o grupo de recuperação pós-parto e de massagem infantil, e nessas sessões em grupo nós vamos trabalhar também esses aspectos mais emocionais e psicológicos. Se efetivamente já está ali um alto risco de depressão pós-parto, nós propomos acompanhamento psicológico e referenciamos para a consulta de psicologia do ACES, Feira Aroca. Obrigado, Vânia. Temos aqui várias questões, mas por uma questão de tempo, vamos passar agora à enfermeira Lourdes. Dizer aos colegas que também tenho aqui vários comentários no chat que estejam completamente à vontade para nos fazerem chegar as vossas dificuldades de implementação, que este grupo e a Ordem de Enfermeiros, Secção Regional do Centro, estará disponível para clarificação e apoio, como aqui questionam. Passo então a palavra à enfermeira Lourdes. Tenho que aqui atualizar o meu PDF. A enfermeira Lourdes Serrabulho é coordenadora da enfermagem e da formação da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, que foi uma das associações convidadas a participar nesta Task Force. É doutorada em Ciências de Educação pela Faculdade de Nutricidade Humana de Lisboa e especialista em saúde pública. Deu um excelente contributo com todos os membros desta Task Force para estas recomendações, a quem eu desde já agradeço a participação e passo a palavra para que nos faça a apresentação da sua experiência. A partilhar a apresentação. Enquanto a enfermeira Lourdes está a partilhar, dizer-vos que também as colegas estão disponíveis, com toda a certeza, a enfermeira Vânia e a enfermeira Lourdes, para partilharem e esclarecerem qualquer dúvidas que tenham depois desta sessão e fazer com que outros repliquem esta experiência das mesmas. Enfermeira Lourdes, já estamos a ver. Está bem, muito obrigada. Então, muito boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer também à Ordem dos Enfermeiros esta oportunidade de ter convidado a nossa instituição para participar na elaboração destas recomendações e obrigada também pelo convite de estar aqui hoje a falar um pouco sobre a experiência das teleconsultas a pessoas com diabetes na nossa instituição. Gostaria de vos apresentar a nossa instituição, portanto é a Associação de Pessoas com Diabetes mais antiga do mundo e desde 2009 é reconhecida pela Federação Internacional de Diabetes como o primeiro centro de educação em diabetes do mundo e desde 2017 como um centro de excelência em diabetes também pela Federação Internacional de Diabetes. Para além disso, desde 2011 somos reconhecidos como um centro europeu de referência para a diabetes pediátrica, o que realmente muito nos honra todos estes reconhecimentos. As áreas de intervenção da associação são estas quatro. Portanto, a primeira é a área social, porque somos uma instituição particular de solidariedade social e, portanto, uma associação de pessoas com diabetes. Depois também a área clínica, a área de formação, já realizamos formação organizada há mais de 40 anos a profissionais de saúde de equipas multidisciplinares de todo o país e a pessoas com diabetes e familiares, e também a área de investigação, em que realizamos muitos projetos a nível nacional e internacional. Temos aqui as várias áreas de atividade da APDP, portanto a área base será a consulta de diabetes para crianças e jovens e adultos e depois todos os outros departamentos, todas as outras áreas relacionadas com as complicações da diabetes.
e também temos aqui uma área que está relacionada com os sistemas de perfussão subcutânea contínua de insulina. Portanto, nós acompanhamos na instituição somos um centro de produção de bombas e acompanhamos cerca de 600 utentes com diabetes nas bombas de insulina. Portanto, em geral, em cada ano atendemos cerca de 18 mil pessoas. Em relação às consultas à distância, portanto, geralmente já realizávamos consultas à distância, mas realmente começámos a realizar bastante mais neste último ano, desde o início da pandemia. E estas consultas à distância são realizadas por toda a equipa multidisciplinar, médicos, enfermeiros, nutricionistas, e há depois uma interligação entre toda a equipa. Aqui estão representadas as áreas da instituição em que realmente temos realizado mais consultas à distância neste último ano. É exatamente a consulta de diabetes de crianças e jovens, a consulta de diabetes adultos, o departamento de bombas de insulina, e que já tinham muita experiência de utilização também de plataformas e que têm um atendimento telefónico de 24 horas, 7 dias por semana, o que já acontecia também antes. Depois a área da oftalmologia, com consultas de enfermagem de pré-operatório, porque temos também um bloco operatório da oftalmologia, pré-diabético, naquelas situações em que apareciam lesões e a pessoa telefonava e mandava foto ou um vídeo para a percepção da situação e da lesão e para a marcação posterior de consulta presencial. Depois também foi criado, durante este último ano, uma linha de apoio à APDP, para dar resposta não só aos utentes da APDP e familiares, mas também às pessoas de todo o país. E depois, a nível de projetos comunitários que tínhamos em desenvolvimento, tivemos de transformar as sessões de educação presenciais em grupo para sessões de educação até individual e em grupo online. E, portanto, esta foi a nossa experiência do último ano. Como estamos a falar sobretudo de teleenfermagem, eu vou focar-me mais na experiência dos enfermeiros nesta área. Então, achei melhor elaborar um questionário e enviar aos colegas enfermeiros esse questionário para perceber melhor a experiência durante este ano. Nós somos 26 enfermeiros na instituição, nas várias áreas, e tive 17 respostas ao questionário, mas também se relacionam com os colegas que tiveram mais experiência em consultas à distância. Portanto, os outros continuaram o seu trabalho a nível presencial, porque não era possível de outra forma, nomeadamente a nível do bloco operatório da oftalmologia, das consultas de pré-diabética, etc. Então, que modalidades de consulta à distância que têm sido utilizadas? Então, portanto, a maior parte dos colegas têm utilizado realmente o telefone e o e-mail, mas também outros com a videoconferência por Zoom, ou plataformas digitais de monitorização da glicémia e outros sistemas. Em relação à linha de apoio à PDP, de que já vos falei, portanto, esta linha foi criada porque sentimos realmente muita necessidade de dar resposta às solicitações das pessoas quando começou a pandemia, e foi organizada em um tempo rápido por uma equipe inicial de 4 colegas enfermeiros e com apoio de médicos, claro, em que foi elaborado um guia de orientação telefónico para darmos resposta a todas as dúvidas e necessidades, sobretudo em relação a diabetes e Covid. E, portanto, essa linha, até nos primeiros 2 a 3 meses, teve cerca de 1.500 chamadas, porque era realmente a altura em que as pessoas estavam mais preocupadas, com mais receios, e, portanto, no total tivemos até agora 3.400, e aqui temos os motivos principais de chamada para a linha. Portanto, cerca de 1/4 das situações era realmente em relação à Covid, mas outras situações também muito importantes em relação à descompensação da diabetes, dúvidas sobre diabetes, e também houve várias situações muito graves de pessoas a telefonar com problemas graves de saúde de várias ordem, mas que tinham muito receio de recorrer aos serviços de urgência, pela insegurança toda que havia. E realmente esta linha foi importante no sentido de motivar as pessoas para recorrerem mesmo à urgência nessas situações mais graves, e isso aconteceu.
Depois também neste questionário os colegas, em relação à estimativa que fariam do número de intervenções à distância que tinham realizado durante este ano. Claro que temos os registros informatizados no nosso sistema na nossa plataforma de registros, na PDP Soft, mas considerei que era importante para perceber a noção que tinham dessa estimativa. Então, cerca de 8 colegas consideram que neste último ano fizeram mais de 500 consultas à distância, que são realmente números importantes e que revelam já uma importante experiência nesta nova modalidade. Outra questão era como é que eles têm medido o sucesso da intervenção a este nível de consulta de enfermagem à distância. A maior parte deles tem medido pela satisfação dos utentes, outros também pelas avaliações dadas pelos utentes e também pelas avaliações objetivas da compensação da diabetes. Especificamente em relação à satisfação dos utentes, portanto, como já vimos, a maior parte deles considera que estão satisfeitos e maioritariamente muito satisfeitos. Em termos dos desafios e dificuldades que têm sido sentidos com esta nova modalidade de acompanhamento das pessoas com diabetes, portanto, um dos aspectos é exatamente a comunicação e a partilha de dados e informação. Por outro lado, a falta de comunicação não verbal, que já foi falado também pela colega, que é realmente necessária. Estamos muito habituados nas consultas presenciais a ter também a comunicação não verbal, como sabemos, é fundamental e representa uma grande percentagem da comunicação. Outro aspecto são as dificuldades na utilização de tecnologias. Muitas pessoas não têm acesso à internet e o único meio é o telefónico. De qualquer modo, consideram que os utentes reagiram bem a este novo desafio da consulta remota e há um colega que refere que foi um desafio porque sentiu muita necessidade de otimizar o nível de ensino de teleconsulta, portanto, para ser similar ao nível de ensino presencial. Isso é realmente um desafio. Outros colegas também referiram que, como já tinha referido antes, os colegas sobretudo que trabalham na área das bombas de insulina, da monitorização de glicemia, já tinham muita experiência nesta modalidade remota e no acesso a plataformas, portanto, para esses foi mais fácil. Em termos de aprendizagens, consideram que melhoraram as estratégias de comunicação, a escuta ativa e compreender a pessoa apenas pela voz. Realmente não é fácil e é preciso treinarmos para nos focarmos nessa escuta ativa só pela voz. Mas consideram que alguns utentes se mostraram mais disponíveis e mais comunicativos, mesmo nesta nova modalidade. Também consideram que desenvolveram as capacidades tecnológicas, as próprias, e na ajuda às pessoas com diabetes a desenvolver essas capacidades. Também foi um período em que todos nós nos atualizámos permanentemente em diabetes e Covid-19, porque era importante dar estas respostas às dúvidas que as pessoas apresentavam. Também consideraram que a consulta remota é realmente eficiente, pois dá-nos a possibilidade de contactar mais utentes de outras formas e mantendo um acompanhamento próximo. Portanto, as tecnologias também nos permitem reduzir as distâncias. Também aprenderam a gerir com a experiência o tempo da consulta ao telefone e é interessante também referirem que tudo é possível se nós quisermos, conseguimos aprender tudo e que realmente conseguimos adaptar-nos e ultrapassar os novos desafios e que a experiência tem sido gratificante. Em termos das melhorias, considera-se que foi possível ultrapassar os desafios tecnológicos que vão surgindo, melhorando realmente a comunicação nas áreas das várias tecnologias, se foi possível ir adequando as consultas cada vez mais às reais necessidades das pessoas, portanto, escutando, adaptando, individualizando, personalizando, fazendo com que a comunicação seja mais clara, mesmo uma comunicação telefónica, e gerir o melhor possível o tempo dessas consultas. Por outro lado, também a importância de objetivar a informação e de procurar alternativas para que haja uma compreensão mútua de parte a parte. Também referiram a importância de, antes da consulta telefónica ou de videoconferência, a recolha no processo da pessoa ser o mais completo possível para já estarmos mais à vontade
para a comunicação que se vai seguir. Em termos de perspectivas futuras, todos os colegas consideram que é muito importante, e eu própria também posso dar também a minha opinião, que se mantenha no futuro, claro que em alternância e de forma complementar às consultas presenciais. Referem também que as pessoas com diabetes em geral estão muito satisfeitas com este acompanhamento e sentem também que há uma boa articulação entre a equipa multidisciplinar, com desenvolvimento de interdisciplinaridade entre todos e que tem funcionado muito bem. Que estas consultas podem ser uma mais-valia, como a colega também já falou anteriormente, que as pessoas poupam dinheiro nas deslocações e se estiverem bem compensadas não precisam de ir tantas vezes presencialmente e evitam também de faltar ao trabalho. E certamente cada vez estão a surgir mais e melhores plataformas que vão ajudar a todos a otimizar estes cuidados. E há um colega também refere que é importante haver uma regulamentação das consultas à distância e também, no fundo, tem a ver com o trabalho que foi desenvolvido agora com estas recomendações. Também nos sugeriram que realçássemos as recomendações que considerávamos mais importantes. Considero todas importantes, mas gostaria de realçar aqui estas três, que também têm a ver com alguns aspectos do que apresentei, que é a recomendação número 5, que nos diz realmente que o enfermeiro entende que no processo de decisão partilhada devem decidir quais as ferramentas mais adequadas a utilizar nestas consultas à distância. Isso é realmente fundamental, tanto adequar às capacidades, à literacia tecnológica da pessoa, às suas preferências. Depois, por outro lado, a importância do valor terapêutico da comunicação, também aqui nas consultas à distância, e, portanto, é muito importante apostarmos bastante nisso. Portanto, nós somos muito apologistas da educação terapêutica e tentamos usá-la bastante nas consultas presenciais e agora queremos realmente também transportar para aqui, que é essencial na relação terapêutica com o utente. E depois, por outro lado, a recomendação 10 em relação ao modelo de financiamento e de organização. Portanto, é uma modalidade de futuro e é realmente importantíssimo que seja bem regulamentada e que seja paga também e que seja reconhecida pelas várias instituições de saúde. Também pedi aos colegas que escrevessem 3 palavras representativas do que consistia estas consultas de enfermagem à distância. E depois fez aqui um bonito arranjo com o herdar, não é? Em função do número de vezes que as palavras eram apresentadas, e realmente esta nova modalidade é um desafio para todos nós. Portanto, são novas tecnologias que requerem de nós e dos utentes muita disponibilidade para essa nova aprendizagem, que é importante que haja muita eficiência também neste processo e que estas tecnologias sejam acessíveis, flexíveis, adaptadas às necessidades de cada pessoa. Podem ser uma preocupação, mas isso vamos a pouco conseguirmos adaptar-nos e que sejam eficazes este novo processo. Também que nos pode permitir mais proximidade apesar da distância e é também fundamental que haja qualidade em todas estas tecnologias, que são realmente inovadoras e é bom que nos permitam também estar satisfeitos e acho que há essa satisfação em geral. E gostaria de agradecer esta oportunidade e estou disponível para as perguntas que queiram fazer. Obrigada. Obrigada, enfermeira Lourdes. Excelente apresentação no sentido de nos trazer também um bocadinho as dificuldades e as vantagens que os colegas tiveram e de certeza que vamos replicar este estudo nas várias vertentes e por vários colegas de todo o Portugal, agora que a enfermeira Lourdes nos lançou com esta pequena amostra da sua instituição, agradeço imenso. E também foi muito importante porque na vossa instituição vocês prestam cuidados a utentes de diferentes faixas etárias no decorrer de todo o ciclo vital. E temos aqui várias perguntas no nosso chat em relação a isso, de, por exemplo, como é que foi a gestão com os idosos, quais é que poderão ser estratégias no futuro, e antes de deixar responder, dizer que temos uma recomendação também nesse sentido, no sentido de promover junto das entidades locais, nomeadamente câmaras, juntas de freguesia e PSS, como é o caso
caso da instituição que a enfermeira Lourdes aqui está a representar, para prestar cuidados de proximidade, está bem? Essa é uma das recomendações que nós fazemos. Mas peço então um comentário à enfermeira Lourdes, por exemplo, baseando-se nos cuidados aos idosos, quais foram as dificuldades, foram ultrapassadas, o que é que sentiu e os nossos colegas sentiram? Uma mais-valia é se nós já conhecermos as pessoas que vamos atender, não é? E normalmente tenta-se fazer isso, não é? As pessoas que já acompanhamos habitualmente são essas pessoas que nós vamos contactar, não é? Portanto, já há um conhecimento prévio muito importante, até porque em termos das consultas de primeira vez tentámos que fossem sempre, aliás foram sempre presenciais, não é? Que é essencial para proporcionar o conhecimento do utente com os vários profissionais de saúde. Também chegámos a elaborar guiões, por exemplo, em relação àqueles programas de educação que falei, que tínhamos previsto sessões de educação em grupo, era para pessoas com mais idade, e que nós até transformámos em guiões de educação para aplicar individualmente. Realmente não foi fácil, fizemos isso em equipa, essa preparação prévia dos guiões, para que a linguagem fosse o mais simples possível, e depois fomos treinando, não é? Fomos aplicando e fomos reformulando e conversando uns com os outros, de forma que poderíamos simplificar ainda mais, e pronto, acho que se conseguiu em geral e que fomos gradualmente ultrapassando essas dificuldades. Ok, partilho aqui um bocadinho da minha experiência pessoal, que é maioritariamente a fazer consultas já à distância a doentes idosos. São doentes com fratura de fragilidade, portanto, da ANCA, com uma média de idade acima dos 80 anos, e dizer-vos que criamos estratégias. Temos idosos com capacidades, é óbvio que, por exemplo, para a utilização de WhatsApp ou Zoom será mais complicado, mas a utilização da chamada telefónica, muitas das vezes eles me surpreenderam ao longo do tempo. A capacidade de adaptação e de resiliência às vezes é muito grande. Dizer-vos também que os cuidadores são uma ferramenta essencial nesta faixa etária e noutras também, mas nesta especificamente, e que são um aliado na prestação dos cuidados também. E também os nossos próprios colegas, eu estou baseada numa unidade hospitalar, não é? Presto cuidados numa unidade hospitalar, mas muitas das vezes recorrendo a colegas, nomeadamente da GERPIS, ou dos cuidados continuados, ou do centro de saúde, eles mostram-se também disponíveis para nos ajudar no acompanhamento dos utentes. Passava então a palavra à Ana Vieira para fazer um comentário, enquanto vou aqui selecionando mais questões para a enfermeira Lourdes. Diga, enfermeira Lourdes, antes de passar. Isso também me fez lembrar de um projeto que nós tínhamos, pronto, que era sessão de educação em grupo presencial e que tivemos de transformar em online, também por Zoom, e que também surpreendentemente conseguimos mais de 100 participantes, e portanto estão organizados em grupos de 10 a 15, pessoas com mais de 65 anos em geral, e surpreendentemente tem havido uma adesão muito boa. Já fizemos 2 sessões com os vários grupos e realmente as pessoas estão muito satisfeitas e têm estado a gostar desta nova modalidade. Não sei se perdi a rede. Não, estamos a ouvir a enfermeira Lourdes, obrigada. Passo então a um breve comentário da Ana para depois dirigir mais perguntas da nossa audiência às palestrantes. Desde já continuo, apesar, vamos ter aqui mais 10 minutos de discussão, está bem, para não nos estendermos muito na hora, mas peço aos colegas que tenham mais questões para colocarem e passo a palavra à Ana Vieira. Parabéns à enfermeira Lourdes por esta partilha incrível, é um trabalho muito completo, muito detalhado, e para não me alongar muito vou pegar apenas num aspecto daquilo que foi apresentado, que foi a satisfação dos pacientes, que é elevadíssima. Portanto, isso só prova que de facto esta ferramenta contribui não só para a qualidade de cuidados, mas para a qualidade de vida do paciente. Obrigada, Ana. Um comentário muito pertinente na perspectiva de um doente e de nós todos também devemos de avaliar, e a enfermeira Lourdes também aqui falou da satisfação dos profissionais. Isso também é muito importante para termos a tal relação de empatia e boa comunicação, portanto é preciso termos satisfação dos dois
dos dois intervenientes ou dos vários intervenientes deste meio de prestação de cuidados. Enfermeira Lourdes, uma pergunta muito direta, que peço uma resposta direta, que entretanto perdi aqui no chat, mas que era relativa à vigilância do pé diabético. É sempre presencial? Está sem som, enfermeira Lourdes. A nossa Patrícia não me pôs. Mas já está. Estamos Estou. Sim. Sim, em relação ao pé, claro que funcionámos sempre presencialmente. O que interrompemos foi os domicílios, porque temos um projeto de intervenção na cidade de Lisboa, de fazer domicílios em situações de utentes que não se podem deslocar ou que moram em casas com muito difícil acesso. E isso realmente interrompemos durante o período mais complicado da pandemia, mas já retomamos. Mas o que eu estava a falar em relação às consultas não presenciais do pé diabético era, portanto, a pessoa telefona porque tem um problema qualquer, não é atendido por um enfermeiro, para tentar avaliar a situação e depois pede-se o envio de fotografia da lesão ou de vídeo da lesão para se avaliar realmente melhor e depois de fazer o agendamento da consulta presencial. Não sei se era essa a pergunta. Penso que sim, obrigada, enfermeira Lourdes. Outra questão muito específica, o que é que a PDP faz em relação aos consumíveis dos doentes para a PSCI? Para os sistemas de perfusão subcutânea contínua de insulina. O que é que fazemos aos consumíveis como? As pessoas vão aplicar, sim. É isso? Deve ser, sim. Sim. Partindo agora, temos várias questões aqui sobre o consentimento informado. Eu convido os colegas a lerem a fundamentação teórica da recomendação do consentimento informado, uma vez que também foi uma questão que provocou uma discussão bastante grande, mas profícua no final na nossa task force. Mas para sumariar, basta que o utente nos responda que aceita que a consulta seja feita à distância, através de um meio escrito, através de uma mensagem, como resposta a um e-mail, está bem? Não precisamos de assinar um consentimento informado, isto é uma recomendação fundamentada na evidência jurídica. E uma pergunta para a enfermeira Vânia e para a enfermeira Lourdes, que é relacionado com a recepção por parte das entidades de gestão e de coordenação das vossas unidades em termos de mudança para este tipo de consultas. Estes projetos foram aceitos bem pelas coordenações, tiveram dificuldades, temos várias pessoas com perguntas nesse sentido aqui no nosso chat. Talvez comece pela enfermeira Lourdes e depois peço à enfermeira Vânia para me dizer. Enfermeira Lourdes, uma resposta rápida para não nos alongarmos muito. Então, isto foi mesmo uma decisão da direção da instituição, não é? Sobretudo durante aqueles primeiros 3 meses da pandemia, muitos de nós ficámos em teletrabalho. Portanto, em relação ao pé, e assim é que não era mesmo possível, não é? Consultas de oftalmologia, mas houve uma redução realmente grande da parte presencial, e depois disso temos ido avançando conforme a situação da pandemia, e agora estamos numa fase de equipas em espelho, a nível da consulta de diabetes, adultos e crianças e jovens. As restantes equipas estão na instituição e estas estão em espelho, portanto há 2 equipas que se vão revezando, mas pronto, isto são opções institucionais da direção da instituição, sim. Obrigada, enfermeira Lourdes. Vânia, como é que foi a aceitação da vossa UCC? Foi excelente. Foi excelente. Eu sou a coordenadora da UCC, eu própria também promovi este tipo de teleconsulta, não só neste projeto da parentalidade, mas também nos projetos relacionados com a saúde infantil, com a reabilitação, com o apoio aos cuidadores informais, e também foi muito bem aceito pelos órgãos de gestão do ACES. Ok, obrigado. Quando fiz o pedido de webcams e sistema de sons, foi bem acolhido esse pedido e obtivemos o que precisávamos para trabalhar desta forma. Obrigado, enfermeira Vânia. Eu costumo dizer que se nós não tentarmos, nunca conseguimos nada. Precisamos primeiro de tentar e de ser proativos, não é? Claro que, como nós dissemos,
vão ter que ser, a partir de agora e daqui para a frente, também instituições a fomentarem a aplicação destes projetos, não é? E desta prestação de cuidados, e é uma das coisas que está explanada nas recomendações, mas também temos que nós ser proativos na mudança e na melhoria dos cuidados que prestamos, não é? Na tal satisfação, promover a satisfação não só dos doentes, mas também a nossa própria satisfação como profissionais. Temos aqui algumas questões relativas à questão do S-Clínico, do registro no S-Clínico, se é por contacto ou não. Deve ser na mesma experiência da enfermeira Vânia, mas, por exemplo, a nossa experiência é nós marcamos uma consulta autónoma para nós, que é marcada como não presencial. Ainda não está feita, em termos de contratualização, as consultas de enfermagem à distância, está bem? Isso ainda não está regulamentado, neste momento só temos as consultas médicas, contudo, estão a ser feitos esforços para que passem a estar, e como a enfermeira Lourdes disse, tem que estar para que nós também aloquemos recursos e consigamos mais. Mas nós podemos, neste momento, pelo S-Clínico, marcar as consultas autónomas, como a enfermeira Vânia nos explicou, ou nós próprios, ao pedirmos ao secretariado para o fazer. Correto. Na UCC já está tudo contratualizado. Portanto, a modalidade não presencial já está a ser monitorizada. Obrigado. Está no processo de contratualização de 2021. Que bom, pronto. Na UCC os processos de contratualização são um bocadinho diferentes, mas é bom nós estarmos já a dar esses passos e tenho a certeza que no futuro todos vão ser colocados. Enfermeira Lourdes, só para responder ao colega da questão da PCCI, desculpem aqui a minha falta de conhecimento sobre estas siglas. O que eles perguntar é se enviavam por correio aos doentes ou se utilizavam outro tipo de metodologia. Normalmente os doentes vão lá buscar, em geral é esse o procedimento, mas em caso de necessidade faremos isso, claro. Ok. Depois uma questão que temos aqui dos colegas é se temos alguma experiência da saúde mental. Dizer-vos que a Associação de Enfermeiros de Saúde Mental também esteve representada nesta Task Force, que não sei se existe já algum projeto implementado. Se tiver algum colega a participar connosco, por favor, acuse-se no chat para que possamos partilhar com quem fez esta questão, mas existe já muita experiência internacional da realização de consultas de enfermagem à distância nesta área. Uma das áreas que foi muito debatida, ou que foi debatida na nossa Task Force, por exemplo, a área da saúde escolar e da promoção da saúde mental através da saúde escolar, com ferramentas de consulta não é, à distância, foi uma das coisas que nós debatemos, e também deixo aqui essa ideia para os colegas que trabalham na área da saúde escolar, se assim o quiserem fazer. Temos aqui ainda uma questão para terminarmos, que é a questão das consultas síncronas e assíncronas. A enfermeira Vânia tem alguma experiência, como utilizaram vários modelos, sentiu alguma dificuldade, nomeadamente naquela fase inicial, na gestão dos grupos de WhatsApp e na gestão de solicitação de informação que lhe dirigiam a si e à sua colega? As consultas que nós fazemos em grupo, portanto, as sessões são síncronas, permitem a participação de todos em simultâneo. E o registro é feito no S-Clínico, é criada a primeira comunidade e ao abrir a comunidade aparece lá a opção de videochamada. Relativamente à gestão dos grupos de WhatsApp, numa fase inicial foi um bocadinho mais difícil porque estávamos submersas na GERPIS, no trabalho da GERPIS, mas depois no nosso tempo, às vezes em casa ou nos bocadinhos de tempo que tínhamos no serviço, acabávamos por gerir e dar resposta às solicitações que os grupos, que os casais iriam
iam colocando e enviando também informação paralelamente por e-mail, folhetos informativos. Foi mais ou menos assim a gestão numa fase inicial. Agora acaba por ser mais simples, porque também temos mais experiência, estamos melhor organizadas e vamos aprendendo ao longo do tempo. Obrigado, Bani. Entretanto, respondeste a uma das questões que eu tinha aqui no chat, que era a criação das comunidades. Já respondeste como é que se faz, porque tinha aqui uma colega a perguntar se só era permitida às UCFs e UCCs ou se as UCSPs também o conseguiriam, e já vimos que é através do S-Clínico, portanto qualquer pessoa que tenha acesso ao S-Clínico, qualquer profissional, o conseguirá realizar. Dado já o adiantado da hora, vou finalizar este webinar dizendo novamente e reforçando novamente a ideia que os colegas que estejam e que pretendam partilhar as suas experiências connosco, que o façam através do e-mail disponibilizado no chat, está bem? Poderíamos fazer outras sessões de partilha de experiência, porque é a partilhar que nós aprendemos, está bem? E é com os erros que outros fizeram e também o trajeto que outros fizeram, as dificuldades e as aprendizagens que os nossos pais tiveram, que nós aprendemos. E não temos que partir toda a pedra novamente, basta às vezes aproveitar as migalhas que vão caindo do caminho para fazer coisas novas e inovarmos. Portanto, apelo e deixo esse apelo aos colegas para que, se assim pretenderem, que partilhem novamente, que partilhem as suas experiências connosco. Por fim, agradecer ao excelente painel que tivemos hoje. Hoje foi só constituído por mulheres, com exceção do enfermeiro Ricardo Matos e Pedro Lopes, que fizeram a introdução, mas temos de certeza também projetos liderados por homens. Dizemos que isto não foi um biés. Para terminarmos o dia, agradecer uma palavra de especial agradecimento à Ana Vieira, uma doente crónica, com fadiga, como todos nós também nos dias de hoje temos, que estamos todos muito cansados, e agradecer a todos os colegas que disponibilizaram o seu precioso tempo a ouvir-nos e a aprender mais para melhorarem a sua satisfação e depois melhorarem a satisfação daqueles para quem nós nos levantamos também todos os dias, terem uma melhor qualidade de vida e serem mais felizes. Desejo boa noite a todos e até um dia destes.